Pro bem e pro É isso mal. aí. Bom, vamos falar de São Paulo então? Começamos por aqui, então, Toledo. Saiu agora Quer os. dar os números, hein? Vamos. Ó, Nunes, agora falando em votos válidos, excluindo, portanto, brancos, nulos, abstenções, 57% dos eleitores indicaram voto no Nunes, 43% no Boulos. É uma tem um movimento, né, de melhora para o Boulos, lento e gradual, porque na anterior, de quinta, o Nunes tinha 58, foi de 58 para 57, o Boulos tinha 42, foi para 43. O ritmo é muito lento para ter uma virada, né, Toledo? É, talvez se a eleição fosse daqui a 3 semanas, o Boulos pudesse até ganhar, mas nesse ritmo fica realmente difícil. Claro, não dá para a gente dizer que é impossível, porque nada é impossível. A gente já viu, eventualmente, a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Teve algumas eleições raras em que teve uma mudança abrupta de intenção de voto entre o sábado, entre a véspera e o dia da eleição, que as pesquisas não conseguiram pegar. Mas, se a gente E pegar o histórico, fala. não, a eleição que aconteceu mais marcante isso foi a de 18 que elegeu o Bolsonaro, mas tinha uma onda formada, né? Uma onda Exato. claramente estava formada. Não dá para, pelos dados que a gente tem, não dá para dizer que tem nenhuma onda formada nessa. É, vamos pegar os votos totais, né? Que é aqueles que incluem branco, nulo e indeciso. A curva do Boulos foi 33% na primeira pesquisa de segundo turno, repetiu 33% na semana seguinte, 35% na quinta-feira passada e agora foi a 37%. Oscilou 2 para cima, mas se você pegar desde o começo, ele vem numa leve curva ascendente. Ao mesmo tempo, o Ricardo Nunes saiu de 55 para 51 para 49 e agora para 48% dos votos totais. Mas como você tem 12% de branco e nulo, oscilou 2 pontos para baixo, né? E 3% de indecisos, oscilou 1 ponto para cima. Quando você calcula os votos válidos, que são aqueles dados apenas a candidatos, que é como a Justiça Eleitoral divulga os dados, e é com esses números que a gente tem que comparar, é aquilo que você já falou. Né? O que era 58, 42 quinta-feira, agora virou 57, 43. E aí, nesse caso, realmente, qualquer oscilação de um vai diretamente para o outro. Pode ser até que na urna essa diferença acabe sendo menor, dado esse movimento ascendente do Boulos e o movimento cadente do Ricardo Nunes. Mas a distância de 11 pontos é muito difícil de se superar em 12 horas, né? 20 horas, qualquer coisa que valha. É, dessa sexta-feira tiveram dois grandes eventos de campanha que mostram esse esforço final dos candidatos, do Boulos, no caso, que foi essa live com o Marçal, ao meio-dia, e à noite o debate da Globo. A live com o Marçal, Toledo, quero ouvir você sobre isso. Na minha opinião, o grande objetivo, o Boulos estava claramente lá depois de fazer muita conta, e o cálculo dele era: eu preciso ganhar alguma coisa de votos do Marçal, eu preciso ter a simpatia de gente que vai estar nessa live que votou nele. E eu preciso não deixar que todos os votos vão para o Nunes de barato. Né? Então ele conseguiu arrancar do Marçal a declaração de que ele não votaria no Nunes. Nem nele, Boulos, mas isso já estava na conta. O Marçal diz: não voto em nada que tenha 5 na urna, nem no 15, nem no 50. E aí o Boulos nem disfarça, ele sorri na hora, que era o objetivo dele, era esse. Depois o CEO da empresa do Marçal, o UOL, deu esse furo hoje, declarando voto no Boulos. Era o grande objetivo, era conseguir atrair, era para coroar esse esforço de últimos dias de campanha, que era fazer proposta para Uber, né, fazer promessa para empreendedores, falar com os eleitores do Marçal, com os evangélicos, tudo isso que a gente discutiu. Então, ele fez esse esforço. Eu não sei sua opinião, para mim ficou com cara de, sabe, aquela reencenação que de tragédia vira uma farsa. Tava assim, os dois estavam recolocados no mesmo, assim, voltaram a atuar no mesmo palco, mas já não tinha a mesma cara de disputa do primeiro turno. É,
Para mim tá meio óbvio que o Boulos partiu do pressuposto de que ele já tinha perdido a eleição, que, portanto, nada de pior poderia lhe acontecer caso ele fosse a essa live com o Marçal, na esperança de eventualmente virar alguns poucos eleitores do Marçal em seu favor. Talvez eleitoral, embora o Datafolha não tenha captado isso, né, a voto dos eleitores do Marçal continuam majoritariamente indo para o Ricardo Nunes, nessa pesquisa de véspera, e parte do campo dessa pesquisa foi feita depois da live do Marçal com o Boulos. Então, assim, eleitoralmente pode ter tido algum efeito, mas é marginal, não vai ser determinante da eleição. Agora, politicamente, eu vejo dois riscos grandes para o Boulos. Primeiro, porque ele acabou validando, né, normalizando um cara que passou a campanha inteira insinuando que ele cheirava cocaína. E mais do que isso, um cara que tentou desqualificar o processo democrático eleitoral de campanha de todas as maneiras que pôde. Insinuando e fraudando o documento, né? Se não ele, se não foi ele que fraudou, ele deu visibilidade. Ele, no mínimo, deve vir a ser condenado por ter divulgado algo falso na véspera da eleição, do primeiro turno. Então, assim, eu acho que politicamente foi muito ruim para o Boulos. E teria sido ainda pior, de certa maneira, se, por um acaso do destino, a gente abrir as urnas amanhã e o Boulos ganhar. Porque se ele ganhar, vai ficar com crédito quem? O Marçal, né, que fez esse movimento e ele conseguiu convencer os seus eleitores a votarem no Boulos ou não votarem saírem do prefeito e tal. Então, assim, politicamente eu acho desastroso dos dois lados, porque ele valida um cara que é um desqualificado e corre o risco de transformar o cara no pai de uma eventual vitória. Quer dizer, ele, mesmo eleito, ele perderia. E eleitoralmente, acho muito difícil ser o suficiente para mudar. Agora, porque essa tendência de queda do prefeito, do Ricardo Nunes, e de subida do Boulos já vinha de antes, né? Não era um movimento que foi por causa dessa live, mas como aconteceu na véspera, antevéspera, pode eventualmente até ficar parecendo que foi ele que ganhou a eleição para o Boulos, o que eu acho muito difícil. Se ele tivesse declarado voto no Boulos e começado a fazer... Acho que caiu a transmissão da Thaís. Vamos ver se ela volta, mas eu vou aqui seguir então. Que mais que nós temos de dados aqui? A gente está vendo que por que o Boulos continua atrás do atual prefeito Ricardo Nunes? Porque a rejeição dele continua de 50 acima da maioria absoluta, né? 52% de rejeição, segundo o Datafolha. Ele conseguiu diminuir um pouquinho ao longo do segundo turno. Ele começou o segundo turno com 58% de rejeição, depois foi para 56%, 55%, agora 52%. Só que o Ricardo Nunes ficou exatamente onde estava. Começou com 37% e terminou com 37%. Né? Ele não conseguiu fazer aumentar a rejeição ao Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é aquele típico candidato em que a maioria dos seus eleitores vota declaradamente por falta de opção melhor. Ele não quer votar no Boulos, então ele vai votar em qualquer outro que tenha do outro lado, e o qualquer outro é o Ricardo Nunes. Né? É uma minoria de eleitores que vota convictamente porque gosta do Ricardo Nunes. Muita gente nem sabe quem é o Ricardo Nunes. Né? É engraçado que até hoje aparece na pesquisa espontânea respostas do tipo, no atual, porque o cara não sabe dizer o nome do Ricardo Nunes, ou no 15, porque não sabe dizer o nome, sabe o número do partido do MDB, mas não sabe o nome do prefeito, de tão marcante que é essa figura. Né? Então, o principal problema do Boulos começou a campanha sendo, aliás, antes da campanha já se sabia, era a alta rejeição, e terminou continuando sendo o principal problema dele, né? Com a maioria dos eleitores não querendo votar no Boulos. Aí é uma pergunta que já surgiu em outras ocasiões, eu acho que vale a pena explicar de novo. Nas pesquisas de primeiro turno,
a rejeição do Boulos aparecia no Datafolha com um percentual mais baixo do que começou a aparecer no segundo turno. E aí cabe uma explicação técnica. No primeiro turno, a maneira como o Datafolha formula a pergunta de rejeição é uma, e no segundo turno é outra. Por quê? Porque no primeiro turno, o objetivo é comparar a rejeição entre os candidatos. Então você oferece uma lista e diz, desses candidatos aqui, em quem você não votaria de jeito nenhum, só dá essa opção, né? E daí vai listando os nomes. Ricardo Nunes, e o Guilherme Boulos, e o Pablo Marçal, e assim vai com todos os candidatos. Para quê? Para você poder fazer um ranking de quantos por cento dizem que não votaria de jeito nenhum nesse, ou naquele outro, etc. No segundo turno, essa pergunta não faz sentido, porque só tem 2 candidatos, né? Então a pergunta que se faz, é uma praxe entre quase todos os institutos, é fazer a pergunta de potencial de voto, que é assim, e o Guilherme Boulos, você poderia votar, votaria com certeza ou não votaria de jeito nenhum? E faz a mesma pergunta separadamente depois sobre o Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes, você poderia votar, não votaria com certeza ou não votaria de jeito nenhum? E aí a disposição, o mindset do eleitor muda, né? Primeiro que mudou a circunstância, já não era uma pergunta hipotética como era no primeiro turno, quando havia vários candidatos possíveis. Agora não, só tem 2 e você faz a pergunta separadamente para cada um. E aí a rejeição aparece maior, fica uma rejeição que não aparecia tanto, porque o cara rejeitava, mas não ficou com preguiça de dizer, ou não tinha pensado direito no assunto, porque era uma imposição de problemática. Essa pergunta refeita volta a aparecer. Opa, temos Thaís Belenque de volta aqui. Não sei, é algum problema no computador. Eu entrei pelo celular, gente. Desculpa aí. Mas eu estava aqui enrolando, falando da rejeição do Boulos, Thaís, que começou sendo o principal problema dele e terminou sendo o principal problema dele, embora ele tenha diminuído um pouquinho entre o primeiro e o segundo turno, entre o começo do segundo turno e o final, de 50, tirou 6 pontos, ainda continua sendo maior do que a maioria, né? A maioria absoluta, 52%, né? E ao mesmo tempo o Ricardo Nunes começou com 37 e terminou com 37. Para mim, o debate da Globo ontem foi um exemplo didático dessa questão da rejeição e da disputa de rejeição que é o segundo turno, porque o Nunes estava lá basicamente para repisar a imagem negativa do Boulos, que é a de invasor, e tem até, assim, acho que o melhor momento, talvez, do Nunes, ou o momento em que ele teve presença de espírito e ironia, foi quando ele falou, tá aqui invadindo meu espaço, Boulos, do tipo, como se ele tivesse se aproximado demais do Nunes, e ele querendo fazer troça aí com essa imagem, né, de invasor que o Boulos tem, e pelo visto não conseguiu se desvencilhar totalmente, porque, ao contrário, a rejeição dele aumentou durante a campanha, né? No debate ontem, o Nunes estava muito pautado em reforçar a imagem negativa do Boulos, de agressivo, de invasor e todas as outras coisas que pesam sobre ele, né? Agora, ele perdeu, né? O Nunes, segundo a Datafolha, está na margem de erro ali, pouquinho fora da margem, deu 4 pontos a mais de 24 a 28, né? Exato, que o Boulos foi melhor do que o Nunes. Mas como o Nunes está na frente... Isso é no debate. No debate, né? No último debate, o debate da Globo. Mas como o Nunes está na frente, é esperado que você declare que o seu candidato foi melhor, isso sempre acontece, né? O fato de o líder ter saído, aparecido com um percentual mais baixo, mostra como a convicção de voto no Nunes é frágil, né? O cara nem para debate serve, né? Aliás, ele perdeu todos os debates que participou, né? Ele é muito, muito fraco, né? Inclusive a convicção é medida, né? E o Datafolha mostra que realmente a convicção dos eleitores dele é bem mais baixa do que a convicção dos eleitores do Boulos, né? Sim, não tem dúvida de que é um voto... Não chega a ser envergonhado, mas é um voto reticente, né? Assim, sem nenhuma convicção. Exato. Quer dizer, ninguém acha que a cidade vai melhorar
com o atual prefeito aí, né? Mas, enfim, é o que a maioria dos eleitores de São Paulo aparentemente está pensando, bom, é o que temos, eu não quero o Boulos, então vai com esse daí mesmo, né? É o que a gente fala sempre, isso é uma regra universal de todas as eleições. Eleição em 2 turnos, o segundo turno, o voto não é em quem você quer eleger, o voto é contra você, contra quem você Contra não quem quer você não ver quer. eleito. Exato. Exatamente, né? É, aqui, ainda sobre o Datafolha, acho que vale a pena registrar que na espontânea, na pesquisa que você faz, que o Instituto faz a pergunta sem apresentar o nome dos candidatos, o Nunes conseguiu a proeza de começar com 41 e terminar com 39. Tudo bem, está dentro da margem de erro, mas foi 41, 41, 40, 39, que sugere uma pequena queda e está em linha com o que aconteceu com o voto estimulado, né? E já o Boulos começou com 29 e está terminando com 32. Mostra que tem mais uma chance aí de crescimento, mas eleição é timing, não adianta você crescer fora de época, né? Se você tivesse começado a crescer antes, você chegaria na data da eleição com chance. Por essa, se a gente projetar essas duas curvas aí, precisaria de umas 3 semanas para o Boulos ultrapassar o Nunes e olhe lá, né? Porque teria que continuar baixando essa rejeição e a velocidade de queda da rejeição foi muito, muito pequena. Ô Thaís, você foi e voltou de novo? Tá, é trepidações eleitorais, Toledo. Eu tô refletindo o humor do eleitorado aqui. Mas estamos aqui. Você tem algo a mais para que você queira falar sobre São Paulo ou podemos mudar de endereço? Vamos dar uma passeada por aí? Vamos então. Acho que vale a